Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: é normal sentir ciúmes do namorado que conta as coisas que vivia com a ex? É normal. É claro que a pessoa deveria também ter o bom senso de não ficar falando. Há coisas que não devem ser faladas, não tem necessidade. Então, presta atenção, gente. Tem gente que distorce muito o que a gente fala. Por isso que às vezes eu preciso dar 1000 exemplos, esmiuçar a coisa, porque o que mais tem hoje é a gente distorcendo as coisas. Quando eu digo aqui que a pessoa deveria ter o bom senso de não falar, eu não estou dizendo que a pessoa não deveria falar nada de ex, nada, pelo amor de Deus. Não é isso. Aliás, no início do namoro, quando a gente está conhecendo a pessoa, é até saudável que eu saiba como foi o término, por exemplo. E para eu saber como foi o término, a pessoa precisa me falar da ex. É que não deu certo, tal. Então, mas por que não deu certo? Vocês terminaram por quê? Eu sempre tive essa curiosidade quando eu estava conhecendo alguém. Até para entender um pouquinho da dinâmica, até para entender, sabe, se faz tempo que essa relação acabou mesmo. E entender o motivo pelo qual acabou é importante para a gente saber se, meu Deus, será que existe possibilidade desses dois reatarem? Não sabe? Então a gente vai, não, eu não quero nem saber, não quer nada, você não quer saber de nada. Então, tá vendo como pessoas às vezes vão para os extremos? Não quero saber de nada. O outro, não, tem que saber. Aí, não, depende o que você quer saber. Porque tem gente que quer saber detalhes da vida íntima que ele tinha com a outra. Mas o que vocês faziam? Sabe? Começa a ficar uma coisa doentia. Tudo a gente tem que buscar o ponto de equilíbrio. Uma coisa é eu perguntar por que eles terminaram. Só para eu entender um pouquinho a dinâmica ali desse término. Não quero saber as particularidades da relação. Agora, depois que a gente já sabe por que eles terminaram tal, e a gente está desenvolvendo, né, nosso relacionamento, está sendo legal, está sendo bacana, por que eu tenho que ficar perguntando coisas lá do... Não tem porquê. E, assim como não teria porquê, a pessoa ficar me contando da ex. Agora, uma coisa é, vamos conhecer um restaurante numa cidade vizinha. Então, por exemplo, você fala pro seu namorado: eu gostaria de conhecer o restaurante tal, ali, eu escutei falar muito bem, que é uma delícia, tal. E aí ele pega e fala: eu já conheço, eu já fui uma vez. Quando você foi? Aí você pergunta: quando você foi? Acho que foi uns 2 anos atrás. E aí você pode virar pra pessoa e falar: você foi com a sua ex? Ele pode virar natural. Sim, eu fui com ela. O que eu já não considero saudável é, dentro desse exemplo que eu contei, a hora que ele fala: sim, fui com ela. Você, então não quero ir mais. Acabou. Você estragou também com o meu passeio. Tá vendo? Já tinha necessidade disso. Vocês estão vendo como tem conflitos que nem eram para existir? Como tem gente que coloca problema nas coisas? Transforma uma coisa normal, corriqueira, um assunto normal que fluiu de maneira natural. Transforma isso num problema, fica difícil. Se você que está me assistindo se identificou com isso aqui, eu sugiro que você repense. Porque, olha, eu vou te dizer, é difícil conviver com alguém como você, que coloca problema numa situaçãozinha dessa, onde o cara até se empolgou para ir lá no restaurante de novo, porque ele sabe que é um restaurante bom mesmo, onde você estava toda animada e agora... Você foi com a sua ex lá? Fui. Então também não quero mais. Você estragou com a minha... Eu queria ir também agora. Que culpa tem que o cara já foi lá com a ex? E qual o problema? Então você vai ter que mudar de cidade. Porque a cidade onde vocês moram, ele circulou pela cidade ali com ela, com a ex dele. Então tem coisas, gente, que não fazem... Tem coisas que não fazem sentido. Então, minha querida, depende o que é. André, ele fica contando tudo, sabe? Então, porque minha ex, ela invocava com isso daqui, porque minha ex gostava de quando a gente ia no cinema, porque minha ex gostava... não. Aí a gente tem que falar pra pessoa: escuta, mas também você vai ficar falando da sua ex, pra mim isso tá enchendo o saco. Porque tem gente, tem pessoas que falam: não, se ele ficar falando assim é porque ele ainda gosta. Se ele ficar falando assim é porque ainda gosta. É verdade. Tem gente que fica falando porque ainda gosta mesmo. Mas não é regra. Nunca se esqueça. O ser humano não é uma máquina. Então a gente não pode pegar e colocar regra. Há casos em que a pessoa fica falando porque talvez ainda goste? Sim.
Mas isso pode ser aplicado a todos? Não. Tem gente que é sem noção mesmo. Então a pessoa gosta, não. Aí a pessoa fala. E tem outros que falam, por exemplo, porque minha ex queria que eu ficasse pegando, saindo no meio do filme para comprar pipoca para ela. Você acha? Então, quer dizer, ele fala isso até como uma maneira de falar para você, pelo amor de Deus, não vá fazer isso comigo. Não vá pedir para eu sair no meio do filme para comprar pipoca. Então tem gente que fala não porque ele gosta, porque ele não consegue esquecer. Não, tanto que ele fala das coisas negativas que a ex fazia, que é uma forma dele mostrar que ele não quer isso na relação atual. Entendeu? Por isso que eu digo, meus amores, tudo tem um contexto. Tem uma situação que a gente tem que observar. Existem detalhes que são muito próprios. Precisa tomar cuidado, porque senão eu já saio xingando todo mundo, eu já saio acreditando que então a pessoa não me respeita. Não é assim. Por isso que eu tenho que aprender a analisar a situação dentro do seu contexto. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.